O tema de hoje, né, a experiência artística, né, se ela ajuda ou atrapalha, a importância disso para o arteterapeuta e os demais terapeutas e psicólogos que utilizam, né, a expressão artística. Eu sou Flávia Argrives, professora de arte para terapia, uma profissão que reúne a professora, a terapeuta e a artista. As nossas conversas aqui no perfil Arte para Terapia são voltadas para todos os psicólogos e terapeutas que utilizam a arte, a expressão artística nos seus atendimentos individuais e em grupo. E quem são os terapeutas que utilizam a expressão artística? São os arteterapeutas, os terapeutas artísticos, os artepsicoterapeutas, os psicoarteterapeutas, né? E, como eu já falei, os psicólogos, né? Cuja abordagem contemple o uso das imagens e o uso do fazer artístico, né? E a minha intenção é estar auxiliando tanto estudantes quanto profissionais dessas áreas. Né? Eu proponho o fortalecimento do uso da arte nos nossos atendimentos, né? Estimulando o seu estudo e mostrando caminhos a serem explorados como recurso nos nossos atendimentos. E a história da arte e a experiência artística fazem parte, né, desse desafio e vão nos ajudar. Né? E esse é o foco das lives aqui no perfil Arte para Terapia e também dos meus cursos. E eu sempre defendo que a melhor maneira da gente estar fazendo isso é estar fazendo isso junto, né? Junto com outras pessoas que tenham os mesmos interesses, mesmos objetivos e mesmas dificuldades. Né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente estar se esforçando coletivamente e é por isso que eu estou aqui, né, tentando agregar, né, pessoas que tenham, né, essa vontade, né, esse interesse pelo uso da arte na terapia. Então, não deixem a arte de lado, né, e fiquem aqui no Arte para a Terapia. E se você tem pessoas, né, da sua rede, colegas que vocês acreditam que possam se beneficiar, né, dos conteúdos daqui e dessa live, vocês podem compartilhar, convidar, né, os amigos de vocês aqui nesse aviãozinho que fica no canto, né, inferior direito aqui do celular, do Instagram. Vocês podem convidar as pessoas. Né? E também quero saber a opinião de vocês, quero saber se vocês têm questões a colocar, perguntas, né? E eu vou concluindo um pensamento e vou checar aqui as perguntas e vou respondendo, né, ao longo da live. Também queria, assim, sugestões que vocês tenham para as nossas lives de 2023. Pois é, estamos fechando aqui o ano de 2022, né? E a gente está aqui caminhando para o nosso encerramento e férias, né? E lembrando que na sexta-feira de manhã, às 8h30, aqui tem a live Arte e Terapia, onde a gente tem exercícios práticos, né? Propostas e provocações para vocês experimentarem, terem as suas experiências artísticas. Uma coisa está caminhando junto com a outra, né? E nessa sexta-feira, né, eu vou receber o Edson Fiuza, que trabalha aqui comigo no Arte para Terapia, e ele vai propor uma vivência inspirada em Matisse, cores e formas para um novo ano, né? Então eu vou estar aqui com o Edson e a gente vai estar fazendo uma vivência. Se vocês quiserem fazer com a gente, né, ali ao vivo, vocês só vão precisar de papéis coloridos, tesoura e cola, tá? Então, os vídeos, todas as lives estão ficando gravadas aqui no perfil, né? E essa de sexta-feira tem sempre a dica para a terapia, que você pode ver todas as dicas aqui no destaque, e também no feed tem publicado depois separado, toda quarta-feira tem a dica, né, da sexta-feira anterior. Na quarta-feira a gente publica aqui no perfil, né? E na semana que vem a nossa live não será na terça-feira, será na segunda-feira, e vai ser a nossa live de Natal, uma comemoração. Quem quiser entrar aqui ao vivo e dar um oi, vai ser muito legal vocês participarem. E a gente vai entrar de férias, né? E a gente volta em janeiro. Beber uma água antes da gente começar.
Boa noite. Então, iniciando o Papo de Terça, número 65, e o tema: a experiência artística ajuda ou atrapalha? Né? Qual a importância da prática artística para o arte-terapeuta? O que você pensa sobre isso? Né? Eu quero saber e queria que vocês já fossem colocando aqui perguntas para mim. Né? Se vocês forem procurar, né, no Google, assim, experiência artística, ou em inglês, né, o Art Experience, vão aparecer muitas oficinas, né, ateliês, né, que propõem essa experiência artística, que é essa relação com a arte, né, é sair desse lugar do eu consumo, né, eu tenho o objeto, ou esse olhar de contemplação, né, e vai convidar a pessoa a passar por essa experiência de criar. Então, com aquarela, com desenho, com pintura, enfim, diversas linguagens, e também tem alguns eventos de arte digital que vão trazer esse nome. Mas assim, resumindo, todos eles vão tratar dessa questão da pessoa viver essa experiência de criar algo, né, em arte, né? Seja ter uma experiência com pintura, um desenho, eu até incluiria aí também com escrita, né, uma escrita criativa, uma escrita poética. Então acho que muita coisa pode entrar aí, e essa experiência artística pode estar convidando todas as linguagens, né? E o importante é convidar as pessoas a mergulharem, né, e experimentarem, né, esse lado artista que cria, né? Então, como é isso para o arte-terapeuta, né? Para o profissional, né, o psicólogo ou terapeuta que usa a arte nos seus atendimentos. Como é que esse profissional vive a sua experiência artística? Né? Então, o que significa a experiência artística para nós profissionais? Quer dizer, nós como profissionais passarmos por essa experiência. Né? Eu não estou falando aqui do cliente, estou falando aqui do profissional. Né? E como passar por essa experiência, como se aventurar, né, por aí, vai nos ajudar a construir também um perfil profissional diferenciado. Temas para se pensar. Eu quero aqui estar vendo os comentários de vocês. Né? Então, será, né, que passar por essa experiência, né, viver as frustrações, as indecisões, a satisfação, o prazer e tantos sentimentos e memórias que nos atravessam nesse ato criativo, nessa experiência, quando estamos fazendo arte, né? E como isso, passar por isso, compreender isso a partir da experiência, né, de viver isso, vai nos ajudar na hora de convidar o nosso cliente e encorajá-lo, porque sim, é preciso ter coragem, né, para começar no mundo das imagens, né? Então esse convite, né, quando convidamos o cliente a entrar nessa jornada de autoconhecimento por meio da arte. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Se vocês têm alguma questão, né, alguma experiência sobre isso, e qual a importância, né, que vocês veem para o profissional estar passando por essa jornada, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta. Boa noite, estou vendo aqui vocês. Não temos nenhuma pergunta. Tudo bem, então vou beber uma água e vou falar da minha experiência.
Eu, como muitos profissionais, né, arteterapeutas, inclusive tive muitos colegas na minha própria formação que vinham da área de design, como eu, ou da área de artes, o que eu percebi muitas vezes é que essas pessoas começaram a sua formação, né, em arte-terapia, mobilizadas pela arte, né? Nossa, eu gosto muito, sou apaixonada por arte, eu faço cerâmica, eu faço dança, eu faço pintura, né? Então, acho a arte-terapia incrível e vai e faz a sua formação e se torna um arte-terapeuta. No caminho, algo acontece e esse profissional se desconecta completamente do seu fazer artístico. Ele para, né? Abandona. E vai, e, inclusive, não só a prática e esse fazer, como também o estudo, né? Então, se volta para outras áreas de interesse que vão colaborar para essa nova profissão, mas infelizmente a arte vai sendo deixada de lado e muitas vezes a própria classe, a própria área vai defender essa ideia de que isso não é importante, confundindo um pouco as coisas, né, e trazendo essa questão do arte-terapeuta. Eu estou falando do arte-terapeuta porque eu sou arte-terapeuta, né, mas reconheço que tem muitos profissionais dessa área que têm outros nomes, mas eles trabalham com desenho, com pintura, né, com escultura, então eu estou colocando todos nesse universo, né? Estou contemplando todos eles. E assim, é como se esse profissional não precisa ser artista, né? Então, se descola, né? O que eu uso não é arte, e começa a mudar o nome das coisas, né? E o que eu defendo é que sim, ele deve ser um artista, sim, ele deve se lançar na experiência artística, né? E sim, o que ele faz é arte. Só que esse artista e essa arte que é produzida com essa função terapêutica, ela não é algo que esteja atrelado a um sistema de mercado, né, a um sistema de estilos determinados também por um mercado, né? Não é nada disso. Mas é a arte naquela que eu considero assim a sua função primeira, que é a de ajudar o ser humano a lidar com a complexidade da vida. Então, nesse sentido, todos nós somos artistas e é preciso despertar esse artista em nós, dar uma chance para que ele exista, né? E enriqueça a nossa vida e nos ajude. E no caso dos terapeutas, eu entendo que passar pela experiência artística, ter isso na sua rotina, né? Coloca na agenda, né? Aquele horário que você vai se dedicar à sua prática artística. Seja o estudo, leitura, o fazer, não importa, mas passar por isso, né? E acredito sim que isso vai ajudar. Eu não consigo ver isso nos atrapalhando e nos confundindo. Acho que é fundamental que a gente passe por isso e fortaleça esse artista, que afinal de contas todos nós somos, pelo menos em potencial, né? Então, colocar esse potencial criativo em ação, né? Que no final é o que a gente também convida o nosso cliente a fazer, né? Então, eu acredito realmente que vai fazer muita diferença a gente estar disponível, né, também a viver isso. Acho que tem algumas coisas aqui escritas, deixa eu voltar um pouquinho. Boa noite, boa noite, boa noite. Jaqueline, a experiência é muito válida.
Vocês não têm perguntas, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Quando eu falo nessa experiência, é esse fazer mesmo, né? Pegar aquele material, hoje eu vou trabalhar argila, né? Então vou experimentar, vou fazer, vou criar alguma coisa. Quero fazer alguma coisa que eu não sei como faz, vai buscar como se faz, vai se informar, vai ver lá no vídeos na internet, vai perguntar para o colega, eu quero fazer isso, não estou conseguindo, né? Existem técnicas e a técnica pode estar colaborando para a expressão. A técnica não é também uma coisa que está sempre nos atrapalhando. A técnica pode colaborar bastante para que a gente se expresse, né? A gente pode descobrir a técnica e criar nossa própria técnica fazendo? Claro que sim. Mas às vezes a gente quer fazer uma coisa que a gente não consegue, também a gente não pode ficar negando a técnica, né? Uma coisa é ir buscar conhecimento para fazer aquilo que se quer. Outra coisa é um nível de exigência, de um perfeccionismo que talvez não seja, né, o tipo de trabalho que você precise fazer, que você queira fazer, né? Não seja o seu talento. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é um exercício que eu fiz logo depois da live de sexta-feira, né, que eu propus o trabalho com massinha de modelar, pintar com massinha de modelar, e preciso dizer para vocês que foi uma coisa muito legal de fazer, e essas lives de sexta-feira também não fiz por acaso, eu fiz com uma provocação para que todo mundo comece a fazer coisas, e eu mesma estou me beneficiando delas, porque eu começo a fazer coisas, né, eu me coloco nessa situação de ter que fazer coisas, e acaba a live, eu fico com tanta vontade de trabalhar que eu fico trabalhando depois, né? Continuo fazendo coisas, né? Então eu tô nesse momento muito assim envolvida com essa coisa de pintar com massinha, né? Outro dia, e não tem muito tempo, acho que talvez um mês, mais ou menos, né? Eu fiquei instigada com essa questão de trabalhar com a cera, né? O giz de cera derretido, né, numa placa de papelão, e fiquei nessa viagem aqui com esse trabalho, que também é uma delícia, ele acaba tendo um resultado tátil, né? Então esses dois trabalhos que são com materiais muito diferentes, né, eles estão aí trazendo uma coisa de textura e de relevo. Então, em função disso, fui descobrindo que eu estou no momento assim de estar nessa coisa muito tátil, né? E que também é visual, porque temos cores, enfim. Eu gosto de... A arte, ela vai mexendo com todos os sentidos, né? Então, acho isso muito legal. A temperatura, né? A temperatura também da cera, quando ela está assim, esfriando e vai endurecendo, ela fica morninha, né? Então, isso é muito, muito bacana. Teve um período, por exemplo, que entrei na onda do biscuit, nunca tinha usado, né? Não sabia como começar, então comecei a mexer e depois de um tempo eu chamei uma amiga que descobri que ela fazia biscuit e falei assim, como é que é Bárbara Peçanha, né? Ela também é arte terapeuta. E ela sabia fazer biscuit, porque um período aí da vida dela ela fazia, né, coisas tecnicamente bem feitas, né, com biscuit, bonequinhos e tal. Então ela sabia fazer e me deu umas dicas. Então, às vezes, uma dica muito rápida, muito pequena, não vai absolutamente atrapalhar a sua expressão, mas ela vai dar condições para que você siga, né? Então, ela falou coisas muito simples e eu comecei a amar, né, o biscuit. Esse é um biscuit que foi pintado depois com tinta acrílica, né, metálica, que eu também adorei essa história do metálico de várias tonalidades, né? Então, tem um meio esverdeado, isso que está aparecendo no vídeo é assim mesmo. É um dourado, misturado com ouro velho, com verde metálico, e eu vou misturando, né? Então, eram esculturas que tinha muito essa ideia da minha mão, né? Desse gesto, deixar essa marca, né? Da minha mão. E tive um período de fazer cubos, que depois foram meio se deformando, mas eu fiz um monte de cubos, né? Esculturas pequenas, né? Então, isso é uma coisa muito legal. Fiz várias com biscuit preto, né? Fiquei um período também apaixonada. Então eu tenho fases, fico momentos, né, fazendo determinadas coisas, né?
Então, uma sugestão também para essa experiência e para essa prática são os cadernos, né? Os cadernos para você escrever, pintar, fazer colagem, né? Então, aqui, por exemplo, né? Às vezes você tem um caderno com, esse é do Papel Ideias, né? Tem cadernos maravilhosos, pode procurar aí no Instagram. Então, lápis de cor, escrita, de repente tem os lápis de desenhos, né? Aí de repente rola uma aquarela, porque esse papel dá para usar aquarela. E fiquei um tempo também colagens, um tempo nessa experiência de escrever muito nos meus trabalhos, né? Esse aqui foi dessa semana, né, de domingo, trabalhando a natureza morta. Então, assim, é legal que essa experiência de estar fazendo coisas, experimentando coisas diferentes, às vezes a gente fica uma fase experimentando, tô com vontade de trabalhar com tinta óleo, fica um tempo, depois faz outra coisa. Às vezes eu até faço 2 trabalhos muito diferentes, meio assim junto ao mesmo tempo. Eu tô com uma tela, né? Estou esperando secar a tela, faço uma modelagem, né? Então não tem uma regra, né? Não tem etapas ou fases. Primeiro faz de um jeito, depois faz de outro. Preciso aprender um desenho realista e acadêmico para depois soltar, né? Então essas regras a gente pode jogar para o espaço e tá respondendo muito mais a uma necessidade que a gente sinta, alguma vontade mesmo, tô a fim de fazer isso, vai, faz, experimenta, não sabe, faz intuitivamente, depois pergunta para alguém, né, e procura uma técnica que se você acha que vai ajudar, né, mas assim, sair também desse lugar de uma exigência, de uma crítica, né, mas descobrir também o prazer em que expressão, qual a expressão que você curte, qual a linguagem que você gosta de fazer e explorar mesmo ela. Então, essa experiência artística é o que vai te dar isso e vai fazer com que você entenda também as frustrações, né, do seu cliente quando ele não consegue gostar de nada que ele faz. Então, é importante que a gente também passe por isso, né? E tentei fazer uma coisa, imaginei fazer uma coisa e não consigo fazer. Então, o que ele está falando não é mentira, é verdade. E é importante que a gente viva isso e não ficar naquela história de dizer, isso não é importante, isso não interessa. Não, viva isso. Viva essa dor também, né? Encare as suas frustrações, os vazios, eu não sei por onde começar, né? Tô naquela crise da tela em branco e como é que eu começo, como é que eu faço? Então, é importante perceber essas coisas na sua experiência, porque isso vai mudar muito o seu modo de lidar com a expressão do outro, né? E nós, como profissionais, precisamos dar uma passeada em materiais diferentes, né? E experimentar também como é que quando você começa a gostar do resultado do que você gostar de fazer e gostar do resultado. Como é que é isso, né? Bordar, por exemplo, né? Você pode fazer um bordado intuitivo, livre, ficar dando nozinhos, que é como eu, por exemplo, gosto de fazer. Já aprendi alguns pontos e já esqueci os pontos todos, mas cada um vai ter um modo. Vão ter pessoas que, quando encontrarem uma técnica de bordado, vai fazer todo sentido e vão deslanchar no trabalho com a técnica. Mas isso não é, né, a terapia, as terapias com arte não são aulas. Não são. Até porque a função e o objetivo é outro. Mas aquela pessoa bordando, ela vai estar trabalhando sim. Ela vai estar trazendo as imagens dela. E vamos trabalhar com as imagens dela, vamos trabalhar com o processo dela, vamos trabalhar com o modo como lida com os materiais, né? Então, não há contradição nisso, né? E absolutamente não se trata de transformar a terapia em aula. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá. Maria Tereza em arte terapia. Peraí, subiu.
Maria Tereza, em arte terapia é libertador reconhecermos nossos talentos artísticos inatos para o desenvolvimento da experiência criadora. É aquela história assim, né, do conhecimento liberta, né? E assim, se você é um terapeuta que usa a expressão artística, alguma relação com a arte você tem que ter. Né? Isso me parece meio básico. Então, alguma coisa você tem que gostar de fazer. E saber fazer. Sim. Goya, mas afinal, qual é a função e objetivo da arteterapia? A arteterapia é uma terapia, né? Então a gente vai estar trabalhando o autoconhecimento, a gente vai estar auxiliando a lidar com temas difíceis, com traumas, resolução de problemas, tudo isso como a terapia, mas nós não somos psicólogos, por exemplo, alguns são, né? Eu, por exemplo, não sou. Mas nós vamos fazer esse processo todo, né, a partir dessas ações, né? Porque a arte exige ações, né? Esse agir que é colocar a criatividade em ação, criar. Então, quando a pessoa está criando as imagens, ela está criando as suas imagens, né? Está trazendo as suas imagens muitas vezes inconscientes, né? Então, vai estar, por exemplo, desenhando um sonho que teve. E vai se trabalhar aquelas imagens, o modo como aquilo foi colocado, né? Então, esse olhar para as formas, né? Para a composição, as coisas aparecem na imagem, né? A imagem também é uma comunicação, é como a gente vê a imagem também como uma fala, né? Mas é um falar por imagens. E muito do que se passa no processo de criar essas imagens, não só a imagem final, vai estar trazendo informações sobre aquela pessoa, sobre o comportamento, como ela lida com as pessoas, com a vida, com as suas dificuldades. Então, isso tudo vai aparecer nesse processo e isso vai ser pontuado pelo terapeuta, né? Todas essas questões, e está sempre fazendo uma relação, né, entre esse processo artístico e a vida da pessoa, né? O que aquilo está falando sobre ela, que caminhos novos aquilo está mostrando para ela, enfim, tem todo esse caminho. Mas a arte-terapia é uma terapia que vai trilhar aí o caminho das técnicas expressivas. A arte-terapia, inclusive, ela vai abranger todas as linguagens, né? Eu trabalho com artes plásticas, mas a arte-terapia, ela contempla, por exemplo, a dança, a música, a escrita. Escrita eu também é uma coisa que eu também trabalho, mas a parte do teatro, mas existem formações específicas, né? Musicoterapia, né? Psicodrama, teatro-terapia, tem formações específicas. Mas a arte-terapia, ela abrange todo esse panorama, mas vai ter uma ênfase nas artes plásticas. Espero que tenha respondido, né? Assim, o que a experiência, das perguntas que eu coloquei, o que é a experiência artística, né? Significa para nós, né, profissionais, a experiência artística nossa, né? Eu vejo como esse experimentar mesmo as linguagens, os materiais, e estar observando como isso funciona com a gente, como é que a gente se sente, que memórias aquilo traz, o que aquilo ativa, né? Então eu sempre falo, quando o terapeuta está fazendo isso, visando, né, o seu trabalho, ter sempre um caderno, anotar, né, anotar as experiências, anotar as referências. Nossa, isso aqui pode ser muito interessante para aquele cliente que está lidando com uma situação assim assado, mas vai experimentando, né? Experimenta colagem, experimenta pintura, experimenta modelagem, experimenta as coisas. Então essa experiência artística vai
É isso, a experiência artística é se lançar, né, nesse lugar de criar, né, colocar isso em ação, né? E como isso vai ajudar, né, a criar um perfil profissional diferenciado, é porque você tendo essa experiência, você vai se tornar com muito mais facilidade um profissional capaz de efetivamente estar convidando e conduzindo, né, o seu cliente, né, a ter coragem de se lançar nessas experimentações também. Porque no final das contas é essa experiência artística que a gente está propondo no processo terapêutico. As duas coisas andam juntas, né? A terapia e a expressão artística. E essa expressão artística é a experiência. Jaqueline, como ser um bom arteterapeuta? É uma pergunta meio assim ampla, né? Mas assim, primeiro você precisa fazer uma boa formação, né? Fazer um bom curso, porque temos muitos cursos. Ver bem que curso vai fazer, né? Tem muitos cursos aí que a gente vê na rede, né? Oferecendo, e aí não tem supervisão, não tem estágio, não tem trabalho de conclusão. Então, assim, pensar bem né, verificar, se informar sobre a seriedade do curso para você fazer, fazer todos os estágios e trabalhos voluntários que você puder durante a sua formação, ter experiências com públicos diferentes para você também entender aonde você vai querer trabalhar e sempre estar ali com a experiência artística em dia, além dos estudos, né, da psicologia, a supervisão e tudo isso que todo profissional precisa fazer. Né? Então eu quero muito saber a opinião de vocês sobre isso que eu trouxe aqui. Perguntas, né? Esse vídeo vai ficar gravado, então é legal ter aqui nos comentários, né? E compartilhem, né? Se tiverem pessoas aí na rede de vocês que vocês acreditam que possam se beneficiar aqui com os conteúdos do Arte para a Terapia. Então vou ficando por aqui. Boa noite para vocês.